Então, hoje eu vou continuar sobre esse estudo da minha parte 2. A primeira parte foi 2 semanas atrás, apresentando esse conteúdo do livro do Family Values, Valores da Família Verdadeira. E a última vez foi apresentei um pouco sobre o conceito da família verdadeira e a família como escola do amor. E hoje vamos em frente. Então, vamos ler alguns trechos, mas antes vamos lembrar mais uma vez um pouco do valor do significado do juramento da família, baseado no conteúdo da mensagem da paz, número 14. O fato que agora temos o juramento da família é verdadeiramente a maior de todas as bênçãos. O juramento da família é a maior de todas as orações. O juramento da família serve como uma ponte conectando nossas vidas a Deus. É uma ferramenta essencial para a construção do reino do céu na terra, no céu. O juramento da família é a chave para os portões do reino do céu. O juramento da família é a energia e sabedoria que traz o amor verdadeiro ao centro das conexões entre vertical e horizontal. Então, só para lembrar que a importância de estudar cada dia mais fundo esse juramento. E mais um slide que esse segundo slide é baseado no livro 16 do Chan Sung Kyung, que é a Bíblia do Céu, o livro número 16, que fala sobre as verdadeiras famílias e o juramento das famílias. 2 trechos. De agora em diante, as famílias são o centro. Você não pode trabalhar só como indivíduo. No futuro, até mesmo mudanças do pessoal serão feitas com foco em esposos e esposas. Se um homem é o chefe de um departamento, sua esposa deve ser a segunda pessoa encarregada. Se suas crianças têm capacidades especiais, elas devem ser postas em posições importantes dentro desse departamento. Para ter uma ideia, que nossas famílias são os melhores parceiros para fazer qualquer atividade. E temos um exemplo, o exemplo do nosso reverendo Young Jin Moon, que fundou a Igreja do Santuário, como ele trabalha junto com a esposa, filhos, faz muitas atividades juntos. Quando ele começou a praticar o tiro, treinou a esposa, treinou os filhos. Quando ele começou a andar de motorbike, também treinou a esposa a fazer muitas atividades juntos. Então, é um exemplo que podemos aprender. Somos parceiros como esposo, esposa e filhos, além dos outros as demais pessoas. Segundo trecho, o mundo de hoje está tentando unificar-se com base na economia. Ele está tentando tornar-se através do equilíbrio dos poderes intelectuais, econômicos, culturais e políticos. Mas isso não funcionará. A prática do amor verdadeiro é o principal meio para significar o mundo. Então, é um trecho também para lembrar que a essência do sucesso nas nossas vidas, em todos os ramos, e o amor verdadeiro que é um fruto da vivência da nossa família.
E agora vamos voltar no livro, partir ao livro. O livro que fica onde? Ali, ali. Apareceu o livro, ok. Então, hoje vamos entrar, introduzir um pouco sobre esse juramento da família. Aí, então, temos o primeiro trecho, a premissa, uma introdução dessa frase, nossa família de amor verdadeiro, de original coreano, e da tradução, nossa família como dona da nação da paz e unidade cósmica, Chonigu, que é centrado no amor verdadeiro. Então, essa frase ela é repetida em cada verso, em cada ponto do juramento. E então, a introdução sobre família, para que nossa família seja responsável, dona, soberana, assumir a responsabilidade. Então, vamos começar aqui. Vou ler o primeiro parágrafo. A família é a única instituição ordenada por Deus. Foi assim, desde o início da criação, quando Deus ordenou os primeiros humanos a frutificar e multiplicar. Então, a família, independente da religião, então, esse juramento não é somente para, acredito que não é somente para os membros do movimento da unificação. A família ela é para todos os seres humanos, independente da nossa igreja, né? Da nossa religião. Que Deus ele deu esse mandamento de Gênesis 1:28 para toda a humanidade, deu a Adão e Eva. Deus deu a Eva para Adão para ser sua esposa. Outras instituições, tal como a igreja, sacerdócio, surgiram muito mais tarde no curso da história. Nações seculares estabeleceram reis e governos, assim como os profetas de Israel advertiram a nação de Deus que ele não deveria ter um rei como o tem todas as nações, estabelecido através de intrigas políticas e não pelo decreto de Deus. Essa parte de rei, podemos dizer, se o Messias é o rei dos reis, então os seguidores do Messias também somos reis. E também, quando nós recebemos essa bênção de Deus, no mesmo tempo, recebemos a autoridade, um pequeno rei, como fala Apocalipse 5:10, fala que somos todos reis. Deus fez a nós rei porque estamos seguindo o rei dos reis. Não? Mas a família é a instituição original para os seres humanos, o ambiente no qual eles devem crescer em amor e cumprir seu propósito de vida. Se ela está centrada corretamente, seguindo o exemplo de Josué, podemos dizer, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Depois que vamos terminar a leitura, até mais alguns parágrafos, vamos voltar para compartilhar e ouvir a opinião de um dos outros para aprender juntos. Próximo parágrafo. Eu queria convidar um voluntário, talvez o professor Paulo, poderia ajudar a ler o segundo parágrafo aqui. Liga, ok, microfone. Começando a maioria? Sim, a maioria das famílias.
Momento. A maioria das famílias tem pouco senso de propósito. Não há nenhuma declaração de missão que venha com uma família. Os estudiosos em ética, o estudioso Stephen Covey encoraja as famílias a se sentarem juntas e escreverem uma declaração de missão familiar. Entretanto, antes de tirarmos nossas próprias conclusões, não seria mais sábio perguntarmos para Deus, que criou a instituição, sobre o seu propósito para a família? De fato, o propósito de Deus para a família é mais elevado e mais radiante do que a maioria das pessoas já pensou. Muito obrigado. Então, esse ponto também, depois de terminar a leitura, vamos voltar para compartilhar ideia sobre nossa missão da família. Eu vou ler o próximo e depois passar de novo para o ponto. O próximo agora vamos introduzir o juramento da família. A missão divina da família está definida em um texto chamado O Juramento da Família, promulgado pelo reverendo Sun Myung Moon no primeiro dia de maio de 1994, o 40º aniversário da fundação da Igreja da Unificação. É revisado várias vezes. Desde então, ele revela os propósitos que todas as famílias devem se esforçar para cumprir. Seus 8 juramentos fornecem um plano detalhado para cada família se tornar uma família verdadeira. Agora, por favor, professor Paulo, poderia continuar? Pois não. Sim. Todos conhecemos as simples injunções que orientaram a vida familiar através dos tempos, tal como honrar os pais e não cometer adultério. Estas regras elementares permanecem como o fundamento. Contudo, se nossas famílias devem se tornar os jardins, onde as flores do amor verdadeiro dão frutos abundantes, precisamos de um salto em nosso entendimento. Muitos casais desfrutam de seu amor, contudo, seu crescimento espiritual está longe de ser completo. A complacência pode conduzir ao desastre quando uma súbita tempestade atinge a família. Uma família que se esforça diariamente para cumprir o juramento da família terá a força interior e os recursos espirituais para superar as armadilhas que afligem a família moderna por todos os lados. Muito obrigado. Agora vou continuar, vou ler o próximo. O juramento da família foi escrito em coreano e nenhuma tradução pode fazer total justiça ao seu conteúdo. Para esta terceira edição do Valores da Família Verdadeira, temos o benefício da tradução oficial de 2006 para o inglês. Além disso, temos invocado o original em coreano, onde é necessário explicar com mais precisão o sentido. É nossa esperança que, pelo entendimento desse profundo significado, toda vez que recitamos o juramento da família, seja um encontro significativo com a palavra divina. Pode continuar. Agora, para o próximo. 8 juramentos. Há 8 juramentos no juramento da família, contudo, cada um começa com a mesma premissa. Nossa família, centrando no amor verdadeiro, jura. Recentemente, o pai Moon acrescentou a frase adicional como dona da nação de paz e unidade cósmica, Chun Il-guk. Esta descrição da essência de uma família verdadeira é o primeiro tema de nossa investigação. Obrigado.
Agora vou pular um pouco, porque ele vai explicar muitos detalhes sobre família. Então, vou pular até 24, até aqui. Presença de Deus. Então, vou começar aqui. Presença de Deus. Porque antes ele fala da descrição da família. Então, fala que a família tem as pessoas, pai, mãe, filhos, tem a casa, tem a terra, tem os animais de estimação. E quinto elemento é Deus. Né? Mudando da terra para o céu, o quinto elemento da família é Deus. Deus não quer somente observar a humanidade, o fruto do seu trabalho de longe. Ele deseja abraçar famílias verdadeiras e habitar com elas. Né? Apocalipse 21, 3. Então, vou ler o próximo também. No princípio divino revelado pelo Pai Moon, a doutrina da base de 4 posições, tem a palavra coreana, Sawikidai, explica que Deus é um verdadeiro membro da família. A base de 4 posições significa que a base para a família estável e prospera requer 4 posições ou papéis. Deus, esposo, esposa e filhos. Estes 4 papéis definem o padrão adequado para a família. O ditado, a família que ora junto, fica junto, aponta para esse profundo princípio de vida familiar verdadeira. Agora eu vou convidar o professor Paulo para continuar. Próximo. Pois não. Famílias mundanas formadas somente através do compromisso de amor de esposo e esposa não se encaixam a este padrão e carecem deste fundamento. Assim, elas raramente permanecem prósperas por um longo tempo. Mesmo tradicionais famílias orientais, onde o casamento é sustentado pela forte autoridade paternal, carecem deste fundamento. Assim, elas frequentemente entram em colapso dentro de 3 gerações. Famílias com forte fé religiosa têm mais recurso do que a maioria para a estabilidade e a saúde. Obrigado. Eu vou continuar e agora ele vai utilizar algumas palavras chinesas para explicar a base de 4 posições. É o desejo de Deus que estabelecemos a base, o fundamento de 4 posições nas nossas famílias. Com apoio, podemos recorrer à sabedoria do idioma chinês. O Pai Moon, Reverend Moon, considera a forma de muitos caracteres chineses clássicos como cheios como revelação divina. E vamos referenciá-los frequentemente no livro. Considera a palavra chinesa para pecado. Ele é composto de caráter que significa não, é o caráter 4. Assim, pecado significa falhar em estabelecer a base de 4 posições. Então, esta é uma revelação, olhando a letra chinesa, pecado significa que você falhou em estabelecer 4 posições. A ética tradicional coreana e chinesa, baseada no confucionismo, considera a família como a base da ordem social e o pecado de desrespeitar a família então, está entre os piores pecados. Também podemos reconhecer que quando a família não está centrada em Deus, todas as formas de mal inevitavelmente podem acontecer. Então, vou continuar também esta letra chinesa aqui. Novamente, a palavra chinesa para punição, o julgamento é coreano. Então, ela é composta de caráter 4 e on, que é palavra, e do, que é a espada, a faca. Então, esse julgamento significa que você também fale em estabelecer o perdão da base das 4 posições da sua vida.
Ok. Agora, por favor, um parágrafo grande para professor Paulo, para continuar. E daqui a pouco vamos terminar a leitura. Ok. Família. O microfone é desligado, Paulo? Desculpa. Uma família verdadeira cumpre o propósito de criação de Deus, proporcionando a Deus a oportunidade de realizar sua antiga esperança de habitar com seus filhos. Seguramente Deus deseja estar alegre e intimamente presente em cada família. Ela começa com o casamento, o qual é uma trindade de Deus, esposo e esposa. Deus habita no centro de sua união conjugal. Deus participa junto na concepção de seus filhos. À medida que os filhos crescem através das 4 grandes realidades do coração, para experimentar o amor de filhos, o amor fraternal, o amor conjugal e o amor paternal, ver juramento número 3. Eles estão sempre dando e recebendo amor com Deus. Cada tipo de amor tem uma qualidade diferente, ressoando com, com um diferente aspecto do coração divino. À medida que a família cresce cada vez mais perfeita, Deus, por sua parte, também experimenta um tipo de crescimento. Deus se deleita em experimentar sua manifestação, se desdobrando nessa família que encarna a sua natureza. Famílias verdadeiras, realizando a base de 4 posições, experimentam essa profunda comunhão com Deus como uma alegria e um deleite. Muito obrigado. Então, vou terminar, vou ler o último parágrafo do nosso estudo de hoje. Reconhecemos a presença de Deus em nossa família de muitas maneiras. Quando acordamos de manhã, antes de comer as refeições, antes de ir para a cama, saudamos Deus. Toda vez que entramos na nossa casa, saudamos Deus. Nossa casa pode ter uma sala de oração ou menos um altar. A orar, compartilhamos nosso coração com Deus e damos graças para sua ajuda e apoio. Estamos confiantes de sua inspiração e força interior. Isto é particularmente assim quando dedicamos a nossas mentes para a obra de Deus em nossas comunidades. Ok? Obrigado pela paciência, para a leitura. E agora vamos abrir para compartilhar pensamento, comentário. Então, eu vou colocar umas slides aqui. Slides para direcionar nossas conversas sobre, como foi escrito no início do texto, vamos refletir sobre a missão divina da nossa família na construção do reino de Deus. Como, baseado na palavra de Josué, eu e a minha família, como estamos servindo ao Senhor? Outra perguntas. Como estamos cumprindo nossa missão familiar? Como acabamos de ler, a família, todo mundo nasce dentro de uma família e todo mundo, nós especialmente, quando nós conhecemos a Igreja de Unificação, que receber uma bênção no casamento sagrado, somos chamados por uma grande missão divina. Então, vamos refletir de qual forma, qual maneira, como estamos fazendo
para servir a Deus através da nossa família. Alguém gostaria de compartilhar alguma comentário ou ideia? Como se esforçando de ter uma família com bom resultado, bom relacionamento no casamento, do conjugal, como nós estamos contribuindo, educando nossos filhos. Tudo faz parte da construção do reino de Deus, para a família é o tijolo. Um de cada vez. Ok, vas-y. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre essa questão famílias. Porque a gente podemos aprender muito através da nossa segunda rei, né? Família dele, a educação dele. E ele falou, né? Esposa é sacerdote, né? Marido. Esposa é evangelista. Então, acho que isso é muito bom. E uma ponto importante, né, início dessa conferência, né, ele falou sobre a palavra de Pedro, pai. Quando nós recebemos missão, marido recebe missão, e a esposa, até crianças, tem que trabalhar juntos. Isso é muito, eu acho que muito importante. Porque nossa igreja sempre, especialmente início, né? Os pais têm que sair como missionário ou trabalhar e tem que deixar filhos. E início não tem como, né? Então tem que fazer esse jeito. Mas ideal é como nossa família de nosso rei está fazendo. Esposa, filhos, trabalhar juntos. Quando a nossa família, antigamente, mora no Rio de Janeiro, e em 2004, a gente mudou para São Paulo. E São Paulo, igreja de São Paulo, sede, não tinha escola dominical. Então, eu comecei a escola dominical. E como o meu português está muito pobre, então, minha filha, né, Sara, começar, porque ela estudou também, ela gosta de educação, ela estudou pedagogia, né? Então, a gente começou. Mas foi bom para ela, trabalhando junto. Depois, Mandaré, Michele, outras pessoas veio para ajudar a gente, né? Então, nós construímos uma equipe. Mas foi muito bom. Através dessa educação, nós fizemos escola dominical e seminário de crianças, toda a atividade. E, através disso, né, minha filha, ela naturalmente cresceu. Então, esse é normal, né? Quando a gente trabalha, pai e filho, trabalham juntos com uma missão, acho que a melhor maneira para a criação educação de filhos. Para meu filho, Justin também. Depois, ela terminou. Não é faculdade, né? High school. Segundo grau. Ela quis fazer STF, então, Então, ele foi STF da América Latina, depois Europa. 2 anos e meio. E foi bom para uma educação para ele, né? Mas depois ele voltou e ele começou a estudar na faculdade, USP. Então, eu falei com ele, você tem que fazer uma coisa, vamos fazer uma atividade. Como eu estava cuidando, né, escola dominical. A escola dominical é até 11 anos de crianças. Mas depois de 11 anos não tinha nada. Então, eu falei com o meu filho, né, vamos estabelecer
estabelecer uma atividade de jovem, grupo de jovem. Então, a gente, como outras pessoas, né, começou esse grupo de jovem. E foi muito bom. A gente tenta fazer muita coisa, seminário, uma sermão de jovem cada domingo. E depois, né, ele gostava e ele faz uma grupo, né? E depois esse cresceu para Trap Day. Esse seminário, esse grupo de ministry de jovem. Ministério de jovem, né? Então, eu não penso nada, mas eu senti, né? Nós temos que trabalhar com filhos. E quando eu encontrei Tindinim, né? E estudei a educação dele, eu senti realmente de verdade, né? Quando os pais trabalham juntos para a missão, assim, é a melhor maneira para a educação de filhos. Ok. Obrigado. Algum voluntário tem uma comentário ou experiência como estamos servindo a Deus, como nossa família pode contribuir para uma sociedade melhor na construção do reino de Deus? Alguém? A senhora Paulo levantou a mão, por favor. Olha, o microfone. Ok. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. É muito interessante. Aqui está havendo um ressurgimento da família. Está baseada na oposição ao Critical Race Theory, que é a crítica... Não, Critical Race Theory, a crítica da raça, né? Teoria crítica da raça. E houve em vários estados, no estado da Flórida, no estado de Virgínia, no estado de New Jersey, e eles estão se organizando e vencendo eleições. Outra coisa que está acontecendo também é pessoas que têm a capacidade estão organizando, fazendo organização de crianças que estão crescendo sem pai. Especialmente tem um que é famoso por ser um famoso jogador de futebol, que é o futebol americano, e ele é bastante rico. Então, ele está formando uma organização em que uma organização que, de um certo modo, está apresentando para os filhos a presença de adultos que estão assim na posição de pais. E está sendo bem sucedido, tão bem sucedido que tem havido muita crítica, porque essa pessoa que está fazendo esse trabalho é um africano-americano, e tipo football player, né? E futebol americano. Mas está fazendo bem, mas apesar das críticas, né, ele está continuando indo pela frente. Então, é algo assim de muita esperança dentro de tantas confusões. A família está ressurgindo com mais força e também com maior dignidade aqui nos Estados Unidos. Obrigado. Mas esse juramento da família que temos, ele é precioso, porque temos um modelo, como falar, um tipo de contrato, compromisso para tentar produzir amor verdadeiro. Esse conteúdo
conteúdo do amor verdadeiro, ele é revelado baseado no princípio divino. Então, nós temos um papel de ser instrumento para ajudar outras pessoas a conectar com essa fonte, a fonte do amor verdadeiro que surgiu depois de 1960, depois que o Revolução começou a abrir o caminho do casamento sagrado. Então, antes de 1960, não tem um exemplo, o ensinamento, até ideologia ou filosofia da modelo do amor verdadeiro. Então, nós somos privilegiados e também, ao mesmo tempo, temos essa missão de conectar outras pessoas e ajudar outras pessoas a receber esse conteúdo precioso que foi prometido por Jesus, e a promessa do reino de Deus que acontece na segunda volta de Cristo, no retorno de Jesus. Bom, sobre esse assunto da missão divina da nossa família, se não tem outro comentário, eu preparei outro tema para compartilhar. Então, vamos passar ao segundo. Então, missão divina. E segundo é assim: como está o texto a falar sobre a presença do amor, a presença de Deus, não? Então, como está a presença do amor de Deus na nossa família? Nosso relacionamento conjugal é uma trindade com Deus, né? O texto também fala sobre base 4 posição e nosso casal, trindade com Deus. E nossos filhos estão recebendo e dando o amor de Deus. Então, uma reflexão baseada no ensinamento do princípio divino e também no conteúdo do juramento da família, e que ensino através do casamento sagrado, que é um renascimento, como uma nova criatura. Nos ensinamentos cristãos, os cristãos ensinam, Jesus que falou, temos que renascer através de Jesus e o Espírito Santo para receber uma nova vida, para ser uma nova criatura. Como Jesus, ele é no mundo espiritual, então podemos renascer no plano espiritual, mas não tem ensinamento para ser pais verdadeiros, uma família verdadeira na Terra. Então, somente através do ensinamento do Revolução 1, podemos começar a unir, ser os pioneiros através de nossas famílias para manifestar essa trindade, a presença do amor de Deus dentro do nosso relacionamento conjugal e também passar para nossos filhos. Alguém gostaria de comentar? Um de cada vez. Não todo mundo que fala ao mesmo tempo. Esse é nosso desafio. Oi? Eu acho assim que a gente, né, acaba sendo assim os primeiros representantes, né, do amor de Deus, né, para os nossos filhos, né? Sim. Porque eles vão aprender a amar Deus com a gente, né? Com o pai, com a mãe, né? Porque o pai e a mãe, eles oferecem assim
uma imagem do amor de Deus diferente, né? O pai demonstra o amor dele de uma forma diferente, né? A mãe demonstra o amor dela de uma forma diferente do pai, né? São características diferentes, né? De amor, né? Mas ao mesmo tempo, o amor do pai e da mãe juntos mostram o que é o amor vertical, né? Não vou dizer que o nosso amor é perfeito igual ao amor de Deus, né? Mas é primeiro contato, né? Com o amor, é o amor dos pais, né? Depois que vai recebendo daí o amor dos irmãos ou dos primos, né? Amor, então, realmente a família ela é a escola, né? É a escola do amor, né? E eu acho que todo pai e mãe tenta, né? Tenta fazer o melhor possível, né? O amor de Deus não podemos ensinar na escola, não Sim. podemos ensinar com palavras, ele é vivenciado. E até que aparece um modelo, que seja Jesus, que começou a mostrar amor diferente do ensino dos profetas. Ele começou a ensinar a perdoar, para amar inimigos. E depois que apareceu o Revelação Meu Mundo, ensinou outra forma mais elevada do amor. Então começou a surgir esse conceito, amor verdadeiro, que na verdade descreve o amor verdadeiro que era no Jardim do Éden antes da queda. Porque toda a humanidade, ninguém que nasceu depois de Adão e Eva, não tinha nenhum amor verdadeiro. É amor contaminado, egoísta. Então, toda a história, o ser humano, na busca do amor, mas não tem a fonte do amor de Deus. Amor verdadeiro de Deus que aparece quando o Messias, o primeiro novo Adão da linhagem de Deus sem pecado, começa a praticar e a mostrar através do modelo. E apareceu esse conceito do verdadeiros pais, verdadeira família, e nós estamos tentando entender, e cada dia estamos tentando de fazer um esforço para crescer nosso amor. Ok, you want to say something? Ok, à vontade. Meu marido gosta de falar muitas teorias. Eu gosto de falar mais práticas. Eu acho que esse tema, né, aqui, conjugal, relacionamento conjugal, é uma coisa mais difícil. Porque causa de queda é esse problema, né? Relacionamento conjugal. Por isso, né, até nossa família abençoada, mesmo nós recebemos bênção de verdadeiro pai, mas nós realmente tem que investir para fazer bom relacionamento conjugal. Esse não é fácil. Eu acho que não é fácil. Porque Shinji sempre fala, né? Investimento, né? Vocês têm que fazer date, né? Dating. Once a semana, uma vez por semana, né? Com sua cônjuge. Tempo de qualidade. Ele repetindo. Eu acho que esse é realmente importante, né? Mesmo nós estamos muito ocupados, mas nossa conjugal, se nós não conseguimos união no coração, a família já quebra, né? Você sabe, né? Aqui no Brasil tem muitos problemas de esposa e esposo, né? Feminicídio, muitas coisas, né? Então, esse é muito complicado fazer um relacionamento conjugal. Então, para nós também,
somos completamente diferentes, né? Nacionalidade, cultura, tudo diferente. Por isso, né, nós temos que fazer bastante investimento também. Então, o que eu estou fazendo, nós estamos fazendo, eu gostaria de compartilhar sempre, todo dia, café da manhã, horário de café da manhã, ou outro horário, né? Conversar com meu marido. Tudo o que eu estou sentindo, né? E eu escuto o que ele está sentindo, né? Esse horário é importante para mim. Então, cada um é diferente. Mas como o Hyunjin me fala, né? Nós precisamos de ter tempo todo dia com marido, esposa, né? É precisa. Nós temos que pensar esse investimento de criar relacionamento conjugal. Se a gente não faz, nós não podemos conseguir família, eu acho que. Mas é baseado no relacionamento vertical com Deus, ele é fruto da intimidade com Deus. Claro, né? O que ele está falando é claro. Se não tem intimidade com Deus, não tem tempo com Deus, então o relacionamento horizontal também ele é demorado. Sim, claro, né? O que ele fala, né? Gente, cada um de nós precisa ter uma intimidade com Deus, é baseado nisso, né? Marido e esposa, né? Tem que ter tempo. Muito obrigado. Alguém mais? O Simvalter levantou a mão. Levantou a mão. Ok, por favor, vamos ouvir o comentário de mão Simvalter. É a mãozinha do computador, talvez não dá para ver, né? Mas, vamos lá. A tragédia da restauração, ela é uma história longa, né? E o propósito de Deus realmente de estabelecer uma família é desde o início. Desde o início, Deus queria fazer com que os seres humanos pudessem realmente estabelecer uma família. Então, isso daí realmente é parte de cada indivíduo, do crescimento espiritual de cada indivíduo, para que eles se preparam para até chegar a atingir o ponto de estabelecer uma família. Então, nós vimos a tragédia de Jesus, né? Jesus, ele conseguiu realmente atingir o coração de Deus, compreender o quão profundo era o coração de Deus em relação a tudo que o judaísmo falava. Ele conseguia ver o quão distante os líderes judeus estavam de Jesus, de Deus. E por mais que ele cresceu para isso, ele não foi capaz de conseguir conquistar ninguém, praticamente. Então, toda essa história que chega até o verdadeiro pai, e o verdadeiro pai, com muito sacrifício, pela terceira vez ele consegue estabelecer uma família, nós podemos ver que ao longo de mais de 50 anos, o próprio Senhor do segundo advento, fazendo um trabalho herculeano para estabelecer uma família verdadeira, o próprio verdadeiro pai, ele mostra que o curso da família dele foi uma tragédia, infelizmente. Ele chega a essa conclusão, e o próprio Hyunjin menciona que ele não tem uma lembrança sequer, até mesmo de um pequeno lamen que a mãe dele pudesse ter preparado para ele. Não é que ele está querendo denegrir a mãe dele, mas ele sente que ele não recebeu esse afeto de mãe. Então, o verdadeiro pai, ele explica que a tragédia da providência da restauração, ela foi se tornando cada vez mais difícil, porque para que nós pudéssemos ter famílias sadias, com o estabelecimento da família, nós já deveríamos estar preparando um outro estágio, que era conselho familiar, escolas já, proporcionando um ambiente favorável para que as crianças não fossem contaminadas pelo ambiente. Mas, infelizmente, até isso aconteceu na família do verdadeiro pai. O movimento da Igreja de Unificação não conseguiu proporcionar um ambiente sadio, até mesmo para a própria família do verdadeiro pai. Então, nós vemos as nossas dificuldades. Por exemplo, casais internacionais, até mesmo casais que não são internacionais, a dificuldade que nós temos de eliminarmos as nossas naturezas decaídas. Então, é aquilo que tem uma música que fala que é assim, uma geração que está saindo da lama.
está se purificando aos poucos. Então, é muito bonito hoje ver, e eu creio que o Rio de Ninho está trazendo um modelo de educação num nível muito mais profundo da tradição que o verdadeiro pai quis estabelecer, como um exemplo familiar do relacionamento dele com a mulher, dele com os filhos com os filhos. Então, esse exemplo claríssimo nós não tínhamos, e muitos de nós ainda, apesar de nós não temos uma relação constante e um ambiente constante que possa proporcionar esse enriquecimento. Então, é uma história de tragédia e luta que nós temos que carregar. E nós estamos vendo que nós estamos na segunda fase de um curso de 40 anos. Então, não é porque o verdadeiro pai não conseguiu que nós não vamos deixar de tentar, né? Então, o verdadeiro pai ele amplia o fundamento dele, entrega o bastão para o filho, e isso daí será uma sucessão contínua. Então, se nós realmente quisermos melhorar o nosso relacionamento, realmente parte do nosso relacionamento primeiro individual nosso com Deus. Não sei se foi o reverendo Christian que falou, ou a esposa do reverendo Christian que falou. Hiroko-san. Hiroko-san. E se nós não fizermos isso, não criarmos uma intimidade com Deus, uma luta sincera para com Deus, porque Deus está tudo distante ao nosso lado. Deus está em tudo a criação. Jesus dava esse exemplo que Deus está tão próximo de nós que pela queda nós somos tão cegos que não conseguimos entender o quão próximo Deus está de nós. Então essa é a nossa lamúria, essa nossa ignorância, que exige perseverança, exige dedicação, e aos poucos esse véu da nossa natureza decaída vai se dissipando, e nós vamos melhorando os nossos relacionamentos. É lógico que o verdadeiro pai ele trouxe uma educação, ele trouxe os princípios divinos mesmo, para que nós possamos trilhar essa estrada, mas é uma estrada que está sendo pavimentada no nível familiar a partir de agora. Então, é uma longa estrada pela frente e de perseverança. Muito obrigado pelo comentário. Com certeza, a providência é seguindo o caminho de Abraão, Isaac e Jacó. Primeira geração, verdadeiro pai, depois o segundo rei, Rio de Ninho, talvez o terceiro rei. Mas, no final, com Deus e toda a humanidade vai ser vitoriosa. Acreditamos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Comentário? Eu preparei mais uma pergunta. Se não tem comentário sobre a ação do amor de Deus dentro da nossa família, aqui, a última pergunta que eu preparei aqui. Como está manifestada a presença de Deus na nossa família e na nossa casa? Também o texto mencionou a presença de Deus quando temos um momento de oração de manhã, ou entrando na casa, ou oração da nossa família, ou também o texto falou a respeito de ter um quarto ou um altar, um local mais sagrado na casa. E podemos aprender também do povo judeu, tem a tradição do Shabat, reunião da família, o pai dá a bênção para os filhos. Na tradição cristã também temos essa tradição da orar antes de tomar a refeição. Essas são manifestações da presença de Deus. Então, cada família podemos tentar estabelecer a presença de Deus. Então, quando você entra na casa, você já pode perceber. Algumas casas não tem nada, só som ou TV, nada. Algumas casas tem a foto de Jesus ou
dá algum sinal, ou Nossa Senhora Aparecida, ou qualquer, depende da religião, poder ver alguns sinais, manifestação. Então, uma casa de família abençoada, que tipo de manifestação podemos colocar ou fazer para atrair a presença de Deus? Aberto para sugestão ou comentário. Glória. O senhor. Seu João e Mari. A João e Mari, que é o computador da esposa. Esse é esse é da filha. Esse é da filha. Então, esse é da filha de Glória. É uma parceria, é uma parceria dentro da família. Muito bom. Parabéns para essa parceria. Boa noite. Boa noite. É um assunto formidável. Eu cheguei um pouco depois que eu estava tentando configurar o computador e, enfim, é um assunto formidável e convenientíssimo, uma vez que o principal problema no mundo é a família, ou seja, a falta de um modelo de família ideal. Porque nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Face, no WhatsApp, aparece um monte de gente rindo e tudo, mas que tipo de família que é essa, né? Então, quando eu olho para dentro de mim, o que eu faço para ser fiel à minha esposa, ser fiel com pensamento, intenção, palavra, até mesmo dormindo? O que é que eu faço, eu como ser humano, para ser fiel à minha esposa, né? E, em contrapartida, o que eu faço para ser fiel aos meus filhos, à minha família? Então, no meu caso, é uma luta diária. E estabelece a situação do que o reverendo Cristian, da pergunta, vai na questão da origem da pergunta, que é a questão do altar. Por que se faz o altar? Se faz o altar como símbolo, princípio para a ligação vertical. Uhum. Então, na época dos judeus, então, pedia que fizesse um determinado tipo de altar, com o local santo, com o local santíssimo. Antes de entrar no santíssimo, tinha que passar por uma pia, um poço, e tinha que se lavar, não era qualquer pessoa que entrava, né? Mesmo na época do tabernáculo, tinha toda essa situação e ritual. Então, nós temos essa questão tradicional da tradição para que a gente faça um ponto de ligação com o sagrado, uma vez que é muito mais fácil para a humanidade acessar o profano do que acessar e ligar, conectar com o sagrado. No meu caso, eu estabeleço algumas questões simbólicas na minha mente e também, ou com uma fotografia, coloco a fotografia do verdadeiro pai ou do segundo rei da família ao lado do travesseiro. Vou dormir escutando os cânticos sagrados, os principais, repetindo a playlist várias vezes. Há um tempo eu estava assistindo muita série, então já deixei de assistir série, porque eu falei, eu estou assistindo série, eu estou assistindo uma cultura que ela me faz cada vez mais, vamos dizer assim, atrelada a alguns elementos que são elementos tidos, vamos dizer assim, do mundo secular. Claro que você não pode se desligar totalmente, mas voltando ao ponto de partida, né? Me lembrei do texto de Miguel Unamuno, um ponto de partida. Eu ainda não sou o modelo ideal, mas eu acredito que eu procuro me esforçar para estabelecer alguma conexão com o sagrado. Olhe como é difícil. Na época lá do Israel, do povo judeu, lá, quando eles estavam lá, realmente já tinha o templo. A 8 quilômetros do templo, acho que em Bet-Said, foi encontrado outro altar. Só que a diferença desse altar é que era um altar para Deus. Eles encontraram os cavalinhos de barro, e era para Aserá, que seria o Yun-Sang, seria o feminino de Baal, né? Os antigos, os ancestrais dos judeus.
e eles faziam, e é mais a deusa do lado da fertilidade, essa coisa toda, né? Da parte feminina. E uma situação muito terrível que Deus já falava era para evitar esse tipo de altar, né? Porque ele contrapunha a questão do altar, as medidas, tudo Deus pediu para ser feito. Então, é como se o irmão Sivolta falou, né? É uma luta desde sempre, né? É uma tragédia que aconteceu, e a gente vive essa tragédia substancializada diariamente, onde quer que estejamos, né? No trabalho, na faculdade, enfim, a sociedade, 99,99999999, e não sei quantas casas, enésima, ésima, decimais, realmente tudo que é feito é para o estético e não para o conteúdo. As características Rin-san, externas, esquece o principal, fundamental, que é a ligação com Deus, né? Com a divindade, com quem fez tudo isso, e muitas vezes a gente não tem nem a capacidade humana de ter gratidão. Então, agradeço a Deus por estar vivo, agradeço a Deus pela possibilidade de reencontrar a unificação na versão do Santuário, nossa, e é uma versão mais hard e muito boa, e acredito que eu estou tentando fazer a minha parte. Muito obrigado por compartilhar. E bom, talvez se alguém mais, se não, quase estamos chegando no final. Se alguém mais quer parar ou compartilhar, fique à vontade. Eu vou... Sobre isso? Não. Stop, por exemplo, ok? Sobre a importância de altar, né? Em casa. Quando eu estava trabalhando como departamento das famílias, sempre estou dando uma conferência, né, sobre a educação de filhos. E dentro, eu sempre falava na família, o que é mais importante tem que ter uma sala de oração ou, pelo menos, altar. Porque crianças, para a educação de crianças não entendem, Deus é invisível, né? So, para eles, precisa uma coisa visível. E eu dei um exemplo também. Quando a gente convidou uma pessoa, nossa amiga, né? A gente fala, você vem em nossa casa e ficar em qualquer lugar você quer, né? Se nós podemos falar com Deus, Deus queria morar junto com nossa casa, em nossa casa. Então, Deus é invisível, Deus pode ficar em qualquer lugar. Ou outra família fala, nós gostaria de convidar Deus ou uma amiga, né? Então, nós queremos preparar um quarto, um lugar especial para você ficar e descansar. Qual é melhor? Para Deus também. Quando Deus visita a nossa casa, eu não sei onde eu posso ficar. Mas se tem um lugar já sagrado, a gente tem tudo, né? Sagrado, sempre limpo. Qualquer lugar, qualquer horário, Deus pode ficar e nós podemos encontrar com Deus. Esse lugar é altar, ou sala de oração. É muito importante, né? Gente, eu estava... Meus pais eram budistas. Mas, como você sabe, talvez, budistas têm altar também, em casa. Tokonoma. Ele falou uma palavra japonês. Butsudan, né? Butsudan. Butsudan Tokonoma. Isso é importante. Meu pai nos educou todo dia de manhã. Nós temos que fazer oração sentando frente desse altar. E quando a gente voltar, ou antes de dormir também, né? Nós fazemos uma pequena oração.
Todo dia. E quando receber, a gente receber uma coisa boa, né? Presente, ou uma coisa boa, bolo, uma coisa boa, né? Primeira coisa que nós temos que fazer, oferecer arte. Foi muito boa a educação. E eu estou praticando aqui, e ensinando crianças também, né? Eu acho que esse hábito muito importante. Nós temos que respeitar Deus dentro da nossa casa, preparar um lugar, né? A gente pode encontrar. Quando nós temos uma dificuldade interna, né? Nós podemos fazer oração, sentando lá, né? Pode comunicar, pode conversar com Deus. Eu acho que é muito importante. Obrigado. Alguém mais? Oferecer as primícias para Deus é uma tradição no Antigo Testamento, também eles fazem nas igrejas evangélicas também na unificação também. Nossa vida é uma vida aprender a ser oferta. Não somente as coisas, mas também nossa vida é servir a Deus e a construção do reino de Deus. Amém. Adieu. Ok? Então, estamos chegando no final. Obrigado a todos pela participação, contribuição, colaboração. É só o começo. Temos uma longa jornada na vida inteira e também depois nossos filhos e netos. Sempre, né?